Olá Angola, bom dia. Chegamos para consigo começar a semana. Manhã Girassol, edição de segunda-feira, 2 de março de 2026. Bem-vindos a mais um encontro informativo. Seguimos juntos até bem perto das 9 da manhã. Bom dia, Girassol. E começamos esta nossa jornada matinal com a leitura dos principais jornais nacionais e internacionais. Vamos olhar para a capa do Jornal de Angola, que escreve nesta segunda-feira, 2 de março, concluído o processo de transferência de voos regulares para o novo aeroporto. Novas medidas das pescas promovem arquitetura sustentável. Carlota Dias é a nova secretária-geral da OMA. O jornal O País de Angola escreve na sua capa: a Assembleia Nacional acolhe reunião regional da SADC sobre saúde e direitos sexuais. O Ila, município da Jamba, sobrevive com pontes alternativas para a circulação de pessoas e bens. Seguimos para Moçambique. O jornal O País escreve na sua capa: Estados Unidos e Israel atacam Irão e matam líder supremo. Vítimas das inundações em Xai-Xai exigem investigação a gestores de donativos. Seguimos para a imprensa portuguesa. O jornal O Público escreve na sua capa nesta segunda-feira: Trump aponta para o diálogo com Irão apesar da escalada na guerra. E vamos fazer a nossa primeira conexão com a Girassol FM. Olá, João Alves, muito bom dia. Começa mais uma jornada. Bom dia com energia. Olá, Celestina Zola. Olá. Nós somos assim, como sempre, entramos... Apanhas de surpresa. Exato. E hoje só tenho sorte por uma coisa. Sim. Por ser o vosso mês, não é? Olha, mês março mundial. Parabéns já agora. E aliás, hoje parabéns. é dia 2 de março. Dia da mulher angolana. Muito obrigada, parabéns João Alves. Parabéns para todos vocês, todas vocês, no caso, as senhoras aqui da Rede Girassol, que tenham tudo de bom, que Deus abençoe vocês, que continuem a ser as nossas companheiras, as nossas amigas, as nossas colegas, aquelas que estão sempre lado a lado a empurrarmos este barco para frente. Olha, em nome das minhas colegas, das senhoras da Rede Girassol, eu agradeço esse cumprimento, esse desejo. Só não trouxe as flores porque ficaram lá fora, senão já começaria a destruir a Celestina Zola. Mas pronto, não faz mal nenhum. Vamos esperar, não tem problema. Lá fora é um passo. Nós entregamos depois. Nós estamos a um passo de lá fora. Mas o que conta é o gesto, não é? Muito obrigada, João Alves, pelas felicitações. Muito obrigada. Como é que foi este fim de semana? O fim de semana foi tranquilo, parte dela a trabalhar, aliás, se não todo ele, não é? Apesar de não estarmos aqui, mas continuamos a trabalhar. Importante é que há saúde e há trabalho. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Exatamente. E o teu final de semana, como é que foi, João? Foi trabalho também. Ontem estivemos aqui a trabalhar, hoje estamos aqui novamente. É como dizes, não é? O horário, pronto. O horário. A culpa é de quem faz o horário. Olha, ainda bem que conheces quem é. Sim, eu conheço. Eu já lhe dou um puxão de orelha. Não faça isso. Está tudo bem. Deixa-nos trabalhar, que é o que mais interessa. Gostamos. É uma coisa que nós gostamos de fazer, então quando se gosta do que se faz com prazer. É verdade. É o nosso caso, não é? Sim, senhora. Olha, nós estamos com um programa bastante à vontade em termos de informações e também só estamos a tocar músicas de senhoras. Atenção. Muito bom, Hoje eu estou com o Joel Anselmo e então hoje ele diz hoje a seleção só vamos tocar vozes femininas. Aqui não há homem nenhum. Mas há um homem ou outro que entra sempre. Sabes porquê? Porque às vezes faz o verso ou uma parelha com uma senhora. O nome feminino, com uma senhora.
senhora. Então pronto, está ali a aparecer. Já tivemos aqui o Caló Pascoal, né? Que cantou, ele apareceu. Ele tem muito muitas dueto músicas, com a Tamara exatamente. Anzagi, então estiveram aqui a cantar celebrando o dia. O Caló ainda se fosse. Olha, e o Caló tem muitos duetos, hein? Tem com muitos, com vozes senhoras. femininas, com senhoras, é verdade, é verdade. E o resto vai ser assim, estamos a receber algumas mensagens, mesmo através do nosso WhatsApp, né? Estamos a receber mensagens que nos chegam de voz, também dando-nos conta de como é que está o trânsito lá fora, algumas escritas, então vamos assim caminhando, né? Caminhando nesta informação onde o domínio geral hoje vai para o Médio Oriente, sabe como é que é, né? Uma situação bastante complicada. Atenção, reatou a guerra lá, então estamos aqui a falar também sobre isso neste encontro. Para além do 8º Congresso da OMA, que também não deixa de ser um momento de notícia aqui no nosso Bom Dia com Energia, e este mês mesmo dedicado às mulheres, que começa com Bom Dia com Energia, com uma dedicação especial a todas as senhoras angolanas em particular. Muito obrigada por esta felicitação, pelas felicitações. Joel Anselmo, bom dia. Joel também está aqui. Como é que estás? Meio distraído? Como é que é? Estava aqui concentrado na seleção musical, mas muito bom. Está tudo bem. Para brilhantar este dia, o 2 de março, e também o mês de março, não é? Claramente. Queremos deixar as nossas mulheres, né, bem à vontade. Muito bom. João Alves, vamos lançar um desafio às nossas telespectadoras. Se puderem encher a nossa caixa de mensagens, eu acho que seria bonito. Vamos ver se na verdade, como é uma mulher a pedir, talvez até também haja aí uma aceitação, porque nós estamos aqui desde de manhã a lançar este rato, né? Só recebemos mais até agora participações masculinas, então gostaríamos muito que fossem as mulheres a mandarem também mensagens para nós. E vamos esperar. Agora com este teu apoio, este teu suporte, vamos lá ver se as mulheres despertam. Eu estou na torcida. Esta hora provavelmente também algumas empenhadas com os afazeres de casa e tal, a preparar os vão meninos trabalhar, para a escola, e nós trabalhar. respeitamos este ponto. Mas tirar ali um minutinho para digitar uma mensagem e mandar para o nosso WhatsApp também não é mal nenhum. Muito bom. Não é mal nenhum. Uma mensagenzinha de voz também é importante. E os nossos radio-ouvintes também mandarem mensagens para as suas parceiras, Olha, irmãs, mães, manas. Seria muito bom que assim o fizessem, não é? É um desafio que nós também aqui lançamos já a partir da Solcinazola. Aliás, no princípio já falávamos sobre isso. Manda uma mensagem gravada, né? Uma mensagem de voz, um áudiozinho para nós, a felicitar a sua companheira. Vamos lá ver se há esta coragem. A companheira, a filha, a irmã, a mãe. A mulher. Vamos falar a mulher. A mulher. Exatamente. Então estamos aqui à espera. O nosso terminal é o 944 88 74 70. Mande-nos agora esta mensagem e nós vamos aqui também passar ao longo deste nosso programa. E este desafio é para o mês todo. Para o mês todo. Não, mas nós aqui o Bom Dia com Energia tem... Com exceção, João Alves, com exceção de um dia. Menos tem um dia aí que é reservado aos papais. Pois, o 19. Sim, um dia que foi emprestado aos pais. Vocês estão com tudo, né? Nós só ficamos com um dia. Mas não, é só para dizer que nós gostamos de partilhar. Mas então partilham de todo o mês só um. João Alves, também já estás a querer demais. Não, mas pelo menos pelo menos 2, né? Vocês têm 31. Muito. Mas pronto, nós agradecemos. Vai lá a intenção. Não, nós agradecemos. Pronto, nós agradecemos, né? Está assim tipificado, nós agradecemos. Vamos saber se da Regi, se o Ernesto é o repórter que está na rua esta manhã. No trânsito, não é? Sim, ainda não temos a informação do trânsito com o Ernesto. Estão a afinar as máquinas para ver se conseguimos esta informação. Ele de manhã já esteve aqui, passou por aqui, né? Trocámos ali algumas impressões e tal, o Ernesto disse, eu já vou, porque o carro já vai sair e tal, e agora vou mesmo já tomar rédeas para trazer a informação sobre o trânsito. E vamos aguardar. O Ernesto daqui a pouco estará aí. Sim. Parece-me que ele está preparado. A qualquer momento
Vamos ter aqui o Ernesto Jaime para nos atualizar sobre o trânsito em Luanda nesta manhã de segunda-feira, começo de mais uma semana de trabalho. Vamos desejar a todos os trabalhadores uma ótima semana, muita boa disposição e também muita produção. É verdade, é segunda-feira, né? A começar com o mês da mulher, então é preciso que este dia seja mesmo coroado de êxitos, tanto no trabalho como em todos os outros lados que marcam assim a nossa vivência neste mundo, né? Este mundo que todos nós estamos chamados a dar a nossa contribuição enquanto vivos. Exatamente, é verdade, exatamente. Vivos. Porque depois já não há mais nada, né? Depois de partir para a eternidade já não se faz mais nada. Acabou, o momento fica o legado. o momento é este para colocar mãos na massa a partir desta segunda-feira, né? E deixar a nossa pedra. Vamos ver se conseguimos ter já o Ernesto. Pronto, o Ernesto já está preparado. Ernesto, bom dia. Estamos naquele momento trio. Pois é. Bom dia com energia, Ernesto. Bom dia. Viva! Bom dia com energia para João Alves e Celestina Zola, telespectadores e rádio ouvintes. Já estamos a percorrer pelas principais avenidas. Aqui onde nos encontramos é numa pedonal que fica ao longo da estrada principal do município da Camama. Bem atrás de mim já se pode ver um movimento de pessoas e também de veículos por aqui. As paragens já completamente cheias. Por um lado está um trânsito fluido no sentido para quem sai do Golfo 2, por exemplo, e segue para o Quilamba. Entretanto, as paragens apresentam um outro registro de enchente, não de carros, mas sim de pessoas. O que quer dizer que se num lado a vida está facilitada para condutores, a vida não está facilitada, pelo menos a esta hora, para quem já se faz aqui nesta paragem imposta aqui no cemitério da Camama. As imagens que estão a ser captadas pelo Bruno Costa estão a chegar para quem nos acompanha por meio do seu ecrã, quer do televisor ou então do seu telefone, consegue ver as imagens daqui captadas para descrever para os nossos rádios ouvintes. Há filas enormes, há uma fila que é para as pessoas que vão pegar o autocarro, entretanto há outras filas bem adjacentes ao tapete asfáltico para quem está muito mais ávido em pagar o transporte que seja azul e branco, ou vulgo os táxis, ou um outro que por aqui passa. Sabe-se que nesta correria, sobretudo de segunda-feira, pegar o transporte é um Deus nos acuda em alguns pontos, mas também aqui há automobilistas que não importa se esteja a andar de um triciclo ou os chamados avó-veio ou um caminhão, por aqui também param para poder então levar alguns passageiros. Quando olhamos, por exemplo, para um outro ângulo, para quem sai, por exemplo, do Quilamba, passando pela estrada principal de Camama, chegando até a rotunda, consegue-se ver já um trânsito um pouco mais frenético. Por lá já se sabe também quais são os constrangimentos que muitas vezes acontecem por lá, para que se tenha então esta afunilar de viaturas que não se consegue passar ou ir para a esquerda nem para a direita. Muitas vezes as vendas ambulantes ou as senhoras acabam por vender justamente
bem adjacente à estrada, o que condiciona vai também os taxistas que muitas vezes fazem das suas. Quando olhamos para um outro ângulo completamente diferente, já daqui a pouco que o Bruno Costa vai mostrar e nós com certeza vamos narrar para quem está, por exemplo, a sair do Quilamba para o Golfo 2, já pelo menos uns 200 metros depois do cemitério, o sentido que já referimos está também completamente apertado, passa aqui a expressão, o trânsito ou a circulação faz-se muito mais lenta por aqui, daí ficar então o apelo para quem nos está a acompanhar a esta hora, a ter em mente vias alternativas se quiser chegar, por exemplo, ao centro da cidade ou pegar a Pedro de Castro Vanduna e Loi. É bom que olhe para vias alternativas. Já no sentido contrário, para quem sai do Golfo 2, passando pela estrada principal de Camama, quiser chegar, por exemplo, a Pedro, a Fidel Castro, melhor dito, já está um trânsito um pouco mais desafogado, pelo menos aqui. Esta visão que conseguimos ter. Nós vamos percorrer por outros pontos, quiçá olhar também para algumas vias alternativas hoje, para poder então atualizar, para poder informar aos nossos telespectadores e rádio ouvintes sobre como está a circulação rodoviária e a movimentação que já se faz sentir hoje, segunda-feira, dia 2º do mês de março. Bom dia com energia. Pois bem, aí o Ernesto Jaime, não é? Exato, bom dia Ernesto Jaime. Para quem pretende sair da via expressa e entrar para a via principal da Camama, o cenário está preocupante. Está. E notamos também, mesmo ao lado do cemitério, naquela habitual paragem, não é? Muita gente e pouca viatura. Sabemos o que é que se passa hoje, não é? Onde é que estão os azuis e brancos, onde é que estão os serviços públicos, transportes públicos, enfim, é complicado. Chegar ao trabalho hoje está um dia daqueles. Está, pelo menos para quem usa a via da Camama, está complicado. Quem sai da via expressa em direção ao centro da cidade, passando pelo Camama, é complicado. É a altura de começar a olhar por alternativas. Sim. Optar por outras vias para se chegar cedo ao trabalho. Já são 7h16, daqui a pouco 8 horas, a função pública começa a trabalhar e então é um calcanhar daqueles para aqueles que ainda estão presos no engarrafamento, né? No trânsito, exatamente. No caso, né? Mas é sempre bom, o conselho é sempre o mesmo, Celestina Zola, manter-se, né? Sair cedo, nem sempre chegamos cedo, mas eu ia dizendo que o conselho é mesmo manter-se com 102.7, não tem hipótese. Não tem hipótese, vai chegar, não garantimos que chegue cedo, mas pelo menos garantimos uma companhia agradável. É agradável, e nós agradecemos desde já a todos aqueles que estão a dar-nos boleia a esta hora, né? Estamos aí a fundo com esta João Celino de Berroa, esta música bonita, se aqui está lá, uma música que não apaga nunca. Celestina, não apaga esta música. Deixa lá ouvir um pouquinho dessa música. Vamos dar oportunidade aí, né, aos nossos estimados telespectadores ouvirem um bocadinho desta música. É só mesmo um bocadinho. É só um bocadinho. Não, só mesmo um cheirinho. É só um cheirinho. Música boa. Senão depois embalas-te ali e também ficas perdido aqui connosco neste Bom Dia com a Energia, não é? E depois ninguém me segura. Não, este é um problema. É um problema sério. João Alves, isso, daqui a pouco nós voltamos a manter contato. As portas estão assim abertas para vocês entrarem por aqui, para este Bom Dia com a Energia. Obrigado. Exato. E também um abraço à distância para todos os nossos estimados telespectadores. Bom dia com a Energia. Bom dia. Então assim vamos nós. E seguimos com a atualidade. 8 viaturas de modelos diferentes foram incendiadas no município do Sequele, província do Icalibengo, na sequência de atos de fogo posto. O acusado é confesso e trata-se de um catador de lixo da zona. O jovem de 27 anos de idade diz que fazia tudo sob efeito de drogas. Isto que tem acontecido no município do Sequele. Nós estamos propriamente no Bloco 2, onde no passado dia 26 de fevereiro esta viatura pegou fogo.
O que não se sabe é como. Na província do Icolo-Ibengo, mais propriamente no município do Sequele, vários atos de fogo posto em blocos diferentes prejudicaram vários moradores e têm deixado a comunidade em alerta. 8 viaturas de marcas diferentes foram incendiadas. Quem viu o seu bem a perder-se consumido pelas chamas conta como tudo aconteceu. 5h20, 5h15, eu venho para a casa de banho para tomar o banho, sinto uma explosão e um clarão grande. Abri a janela, eu vejo chama. Eu vou abrir a janela aqui da casa de banho, em que eu não me encontrava para tomar o banho. Vejo que era o meu carro. Quando desci, já estava a consumir a parte do motor. Em menos de 10, 30, 40 segundos, porque viemos a correr, né? Abri as portas todas do carro, dentro estava intacto. Nem fumo, nem chama, nem nada. Tirei alguns pertences que se encontravam dentro no interior da viatura. O resto não consegui tirar porque depois a chama tomou conta do carro e assim se foi. Comecei a ouvir, né, gritos, fogo, fogo, fogo e pronto. Despertou-me a atenção, abri o cortinado da janela e deparei-me com chamas, né, bastante altas. Portanto, quando eu espreito olho abaixo, era o meu carro que pegava fogo. Portanto, fiquei sem saber o que fazer. A porta fechada, procurei as chaves, não apareciam, desci e pronto, deparei-me com praticamente todo ele já em chama e não havia nada por se fazer. Não se faz sentir a polícia circular pela cidade, esta cidade, dentro dessa centralidade. Nunca vi o patrulhamento aqui dentro da centralidade. E a delinquência assim vai crescendo, isso já demonstra que a polícia não está trabalhando. As imagens de uma câmara de vigilância partilhadas pela Polícia Nacional no Icolo-Ibengo captaram o jovem de 27 anos de idade em flagrante. Os atos de fogo posto decorreram nos dias 26, em que o mesmo indivíduo colocou fogo em 2 viaturas, e no dia 28 de fevereiro, quando ele colocou fogo em 3 viaturas, tendo ainda, na madrugada deste 1 de março, colocado fogo em mais 3 viaturas. O acusado é confesso e afirma que estava sob efeito de drogas. O que eu fiz? Danifiquei 8 viaturas, queimei 8 viaturas. Que me fez isso, não sei qual espírito que me veio na mente de fazer esse tipo de acto. Você estava sob efeito de droga? Sim. De azempar légua. Voltas a partir de 15 anos que eu comecei a usar isso, até hoje. Por dia tomava 5 comprimidos. O porta-voz da Polícia Nacional na província do Icolo-Ibengo, Euler Matari, fez saber que o acusado será apresentado ao Ministério Público e ao juiz de garantias. O comando provincial de Icolo-Ibengo da Polícia Nacional tomou conhecimento do primeiro facto, do primeiro crime de fogo posto no passado dia 26 e a partir deste momento montou-se um posto-comando conjunto com todas as forças de investigação criminal, investigação de ilícitos penais e também a inteligência policial, e fomos então fazendo um trabalho aturado de investigação e de inteligência policial para chegarmos até a este indivíduo. Este indivíduo, além de atear fogo nas viaturas, ateou fogo também na varanda de uma residência. Portanto, na madrugada de hoje, em flagrante delito, foi possível a detenção desse indivíduo. No município do Sequele, catador de lixo ateia fogo em mais de 6 viaturas. Populares pedem apoio ao Estado. O Serviço de Investigação Criminal na província do Bié confirma o resgate de um cadáver que, segundo familiares, é o da cantora gospel que em vida respondia pelo nome de Rodrina Pedro e que estava desaparecida desde o dia 19 de janeiro do corrente ano. Rodrina Pedro, conhecida artisticamente como Irmã Rodré, desapareceu há mais de 45 dias depois da detenção de um alegado grupo de burladores da qual supostamente faria parte. Os seus restos mortais foram localizados nesta sexta-feira num matagal dos arredores da centralidade Horizonte, na cidade do Cuito. De acordo com o Serviço de Investigação Criminal do Bié, o corpo em estado avançado de decomposição foi localizado através de uma denúncia feita por populares que, segundo os familiares, presume ser de Rodrina Pedro Calumbo,
de 34 anos de idade. Segundo a perícia feita pelos especialistas de medicina legal e do laboratório de criminalística do SIC do Bié, apurou-se a morte da malograda teria sido por enforcamento, porquanto foi encontrada com uma corda no pescoço atada numa árvore. As causas da morte teriam sido motivadas por alegada curso. Contactos feitos com os familiares confirmam ter sido a cidadã acima mencionada, pelas características físicas, bem como das vestes que a data do seu desaparecimento trajava. E por razões da cultura religiosa, a mesma merecerá um enterro condigno no domingo, mas que os seus restos mortais encontram-se sob vigilância das forças da ordem e segurança pública. Porquanto o SIC no Bié confirma assim ter encontrado e removido um corpo cadavérico do sexo feminino que se presume ter sido da cantora gospel Rodé, desaparecida no dia 19 do mês de janeiro do ano em curso. Rodrina Pedro deixou 3 filhos e era membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As expectativas estão em alta no seio dos fiéis católicos em relação à visita do Papa Leão XIV ao nosso país. A comunidade cristã prepara uma digna recepção do Sumo Pontífice, cuja chegada a Angola está prevista para o dia 18 de abril. O Papa Leão XIV visitará Angola entre 18 e 21 de abril de 2026. A visita incluirá a cidade de Luanda, Mushima, Saurimo, e o Papa terá encontros com o presidente angolano, além de visitar o Santuário da Mushima e a província da Lunda Sul. Esta será a primeira visita do Papa Leão XIV ao continente africano, marcando um momento significativo para a Igreja Católica em Angola. Fiéis católicos da paróquia Obra de Maria estão expectantes com a vinda do Papa e falam dos preparativos para o momento da recepção. Como fiéis católicos, sentimos-nos muito agradecidos por tamanha graça e bênção, pois acolhemos a sua santidade em época festiva para todos nós. Estamos a falar de época de Páscoa, época em que a Igreja em si celebra a ressurreição daquilo que é o nosso Salvador. Então nos sentimos agraciados, nos sentimos muito lisonjeados por ser nesta época e por ser mais uma vez Angola abençoada com a visita da sua santidade, o Papa. Dessa vez, um novo Papa. Queremos acolhê-lo com maior gratidão, queremos acolher com maior ato de fé e queremos que seja em si para nós um ato de boa vontade, um ato de espiritualidade e que consigamos aprofundar a nossa fé com a sua vinda cá no nosso país. Somos um povo, uma nação muito abençoada. Já tivemos aqui a visita de João Paulo II, Bento XVI e agora vamos ter a visita do Papa Leão. Para nós, enquanto católico, é sempre uma oportunidade muito importante termos a visita do Papa aqui no nosso país. Primeiro porque renova a nossa fé, nos aproxima mais da Igreja e traz também para cada um de nós uma mensagem de fé, esperança e de amor. Para o Padre Denis, será uma honra e a visita de um Papa a um país traz sempre esperança aos povos. A visita de um Papa a um país traz sempre a esperança, sempre a palavra de consolo, a palavra de encorajamento para vencer as dificuldades, vencer os sofrimentos, superar tudo. Então, o nosso coração também se enche de fé para acolher o nosso Papa, né? Tenho certeza que vai ser uma experiência linda, maravilhosa e tocante em muitos corações. Nós já estamos nos preparando já faz há um bom tempo e tenho certeza que vai ser marcante, né? Vai ser uma experiência memorável receber todos esses fiéis. Por isso que nós estamos montando toda uma estrutura de logística também para acolher todos os fiéis que virão de todas as localidades aqui do nosso país.
Mais de 8 mil escuteiros estão mobilizados para a visita do Papa Leão XIV a Angola, que acontece entre os dias 28, ou seja, 18 e 21 de abril próximo. A informação foi avançada durante a reunião de dirigentes da Associação dos Escuteiros Católicos de Angola, que teve lugar neste sábado em Luanda. A Associação dos Escuteiros Católicos de Angola está a preparar a sua participação durante a visita do Papa Leão XIV a Angola, agendada para 18 a 21 de abril do ano em curso, tendo realizado neste sábado, para o efeito, uma reunião de dirigentes. O encontro juntou mais de 2 mil participantes de todo o país, entre direções de agrupamentos, coordenações diocesanas e assistentes das dioceses de Luanda, Cachito e Viana, em modo presencial, e a participação online das restantes dioceses. A Associação dos Escuteiros de Angola confirmou que estarão mobilizados para a visita do Sumo Pontífice cerca de 8 mil escuteiros que vão atuar antes, durante e depois da missão apostólica do Santo Padre, assegurando apoio no acolhimento, orientação de peregrinos, organização de espaço, gestão de fluxos e colaboração com as autoridades competentes em observância das regras de segurança e disciplina próprias de um evento de dimensão internacional. E vamos receber o terceiro Papa em Angola. Então, desde a visita do Papa João Paulo II, os escuteiros já estiveram envolvidos e conhecem muito bem o trabalho que vão realizar. Por volta do ano 2010, quando recebemos o Papa Bento XVI, também estivemos envolvidos. E os escuteiros conhecem muito bem a igreja, conhecem muito bem o trabalho social, o trabalho filantrópico e necessariamente vão fazer um trabalho muito bom e estão a fazer uma preparação merecedora para um evento de tamanha dimensão. Falamos sobre a movimentação dos escuteiros de um espaço para o outro, de Luanda para Mushima, de Mushima a Luanda ou Quilamba e vice-versa. Como é que as dioceses vão se movimentar de um lado para o outro, como é que vamos atender o grupo 4, que é o grupo que estará em Saurimo. Falamos dos locais onde poderão apanhar o comboio, dos locais de apanha do autocarro na diocese de Luena. Falamos da logística alimentar, como é que estaremos divididos a nível de logística alimentar. Também falamos sobre os assuntos mais ligados à saúde também, primeiros socorros, o tipo de alimentação a servir, a postura do próprio escuteiro, a identificação do próprio escuteiro, a identificação dos próprios padres. Falamos também sobre o comando do próprio evento. A organização escutista deve assegurar presença estruturada nos principais pontos de mobilização e circulação, com destaque para o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, onde deverá fazer acolhimento e cordão de apoio, na Anunciatura Apostólica, no Quilamba durante a celebração e organização por setores, no Santuário da Mushima, onde deverá prestar apoio a peregrinos e fazer orientação em campo, e na Paróquia da Nossa Senhora de Fátima e em Saurimo, para a operação específica de apoio local e pastoral. Vamos saber como é que estarão algumas cidades de Angola em termos do tempo. Luanda terá o dia maioritariamente nublado, temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 32, umidade do ar prevista de 66%. Já a Cabinda poderá ter o dia com nuvens e sol, a temperatura vai rondar entre os 25 graus de máxima e 25 graus de mínima e 32 graus de máxima, umidade do ar 74%. Vamos fazer a nossa primeira pausa. Volte conosco. Já estamos de volta para darmos continuidade a este nosso percurso matinal que começou às 7 horas e vai até bem perto das 9 horas nesta jornada informativa aqui no Manhã Girassol. Seguimos para a Girassol FM, vamos novamente ao encontro do João Alves. Olá, João Alves, uma vez mais bom dia.
Bom dia, Celestina Zola, bom dia, bom dia. Essa é Lura, certo? É Lura, é inconfundível esta voz, não é? Exatamente. É uma música bonita de ser ouvida a esta hora também. Música de Cabo Verde, nosso país irmão, que nos faz dançar, mexer o esqueleto. O estilo funaná. Funaná, um estilo de música ou dança, que faz mexer o corpo todo. É, o corpo todo. O esqueleto mexe todo, quase se desfaz. Já agora, João Alves dança funaná? É porque eu tive uma vivência ao longo da minha infância e juventude com uma família cabo-verdiana, né? Família cabo-verdiana, e então lembro-me, nós passávamos quase o dia todo lá porque tinha muita cachupa. A mamanozinha, como nós chamávamos, que Deus a tenha, aí no bairro Papelão, na província do Ijo. E agora aproveitar já um abraço, também enviar um abraço ao Zequinha, o meu compadre e amigão, tudozinha naquele tempo. Zola, mas era tudo tão bom, tão harmonioso, não havia conflitos, não havia porque vou-te partir com garrafa nem nada. Então, até porque também os jovens começavam a beber se calhar muito tarde, não é? Porque a bebida é um dos motivos que depois acaba criando aquela confusão nas sentadas. E os cabo-verdianos usam muito a bebida, o grog, né? O grog que nós chamamos que é o água de chefe, pronto. Mas nós não fazíamos naquela altura, como disseste muito bem, a nossa intenção era mesmo a diversão. A diversão, a dança. As nossos conquistas. Sumos, as conquistas. Aqueles namoros de brincadeira, como canta o Fedi. Quer dizer, coisas boas daquele tempo. Então, e o funaná saía sempre, né? Aprendíamos um bocadinho. Nós ensinávamos para eles o semba, kizomba e o funaná. Não foge muito. Mas é uma dança muito rápida. É muito rápida. Movimentos muito rápidos. É mais rápido aquilo. Tem que ter mesmo uma janica daquelas. E agora, com estas dorezinhas que o corpo já vai sentindo, acredito que já. Resultado de muitas danças. Muitas danças. A idade também já não ajuda, né? Para estarmos ali a dar um funaná. Mas uma vez ou outra ainda sai. Mas tem que sair, sabe como é que é? É como andar de bicicleta, nunca se esquece. É um exercício que se faz também. Exatamente, de tempos em tempos vamos recordando alguns passos. Assim mesmo. É sempre bom de estarmos aqui a recordar esses momentos. Olha, falamos aqui de um caso da detenção de um cidadão pelo SIC, não é? Implicado em vários crimes. Aconteceu, portanto, o crime maior foi na zona da Marginal em Luanda, quando este cidadão foi roubar um aparelho de ar-condicionado numa infraestrutura já abandonada, né? E depois, porque o amigo o reconheceu e começou a gritar: apanha o gatuno, e ele desferiu golpes com uma faca, né? No próprio amigo, né? Mortal? Sim, que era para silenciá-lo. E o amigo acabou mesmo sucumbindo no local. E ele ainda assim continuou a fuga com o aparelho de ar-condicionado e foi vender a 20 mil kwanzas. Tirou a vida do amigo, foi vender a 20 mil kwanzas. Esta aqui é uma história que nos foi contada neste programa pelo porta-voz do SIC Luanda, Fernando Carvalho. Que pena, que pena. É incrível como é que as pessoas começam a perder o amor à vida. O amor, é verdade. E o amor amigo, à vida, amor ao próximo. O amigo viu, reconheceu, por isso é que a polícia aconselha em situações de assalto, quando você reconhece no caso marginal, né? É não reagir e não dizer que o conhece mesmo. Sim. É melhor deixar passar e pronto. E depois informar as autoridades. Fazer olhos de cego e informar depois num outro ângulo, já dar uma participação do caso. Esta é uma situação, não reconhecer, fazer de que não o conhece e também de não oferecer resistência. Exatamente. É preocupante o descaso pela vida humana. E a outra situação, desculpe, pode continuar. Ia dizendo isso e também ia fazer referência ao caso na centralidade do Sequelo. Justamente aí, estamos com a mesma linha de pensamento. Olha, não sei onde é que estava aquele jovem, não sei, porque carga d'água diz que estava sob efeitos de droga, mas não justifica. São oito viaturas, uma varanda, incendiou também a varanda de uma moradora da centralidade do Sequelo. São danos enormes que ele causa a estas famílias e às vezes, por quê? Diversão? Não sei, ele próprio diz que não sabe. Então imagina, Celestina,
Onde é que está a nossa consciência? Onde é que está? Onde é que ele estava com a cabeça nesta altura? 8 viaturas, nem imagina qual foi o sacrifício que cada um destes proprietários teve, que é para poder juntar, amealhar ali para comprar uma viatura, e as viaturas não estão nada baratas nesta altura, independentemente da marca e do estado da viatura, mas dinheiro é sempre dinheiro, juntar o dinheiro não está fácil. Não está fácil. Então é complicado, E parece que o próprio indivíduo nem condições tem para poder pagar. Não, mas como é que ele vai pagar com 27 anos, Celestina? E talvez desempregado? Como é que vai pagar? Onde é que vai tirar o dinheiro para 8 viaturas? Pagar 8 viaturas. É muito. A nossa sociedade não está boa. Não, é preciso revermos isso. Os nossos jovens precisam de quê? Precisam de acompanhamento familiar, precisam de mais ocupação. Mais ocupação, acompanhamento familiar. Precisam de mais, para além do acompanhamento familiar, o acompanhamento religioso. Precisam de entregar, precisam de refletir para saber onde é que está o problema. Ele não vai vir agora aqui dizer que não, sou doente mental, que não tem nada a ver. Não. Ele até arquitetou, porque diz que tirava os pneus, não sei, da recalchutagem ou qualquer coisa, e usava esses pneus que é para tirar fogo às viaturas. Foi tudo premeditado. Foi tudo premeditado. Não estamos aqui a condenar ninguém, porque é claro que a justiça já será feita. Será feita, mas é um sentimento como agora, cidadãos. Mas como se fosse nosso. Como cidadãos, exatamente. Os senhores ali a lamentarem, os donos das viaturas, mas como é que agora vai? IVEC, da centralidade do Saquel, há aqueles que trabalham em Cacoaco, estão um pouco mais próximos, aqueles que trabalham no Benfica, trabalham na parte baixa da cidade. Como é que fica agora? A vida Chamar complica. um táxi privado não está nada barato. Não está fácil. Apanhar um táxi normal, muito pior ainda. São os empurrões, só aquele deixar do aconchego necessário. Zola. João Alves. Sem palavras, Sem palavras. O Yaya, o nosso realizador, já está aí a chatear. Pois temos ali já o Ernesto, de certeza. O Yaya, quando incomoda, é porque tem o Ernesto. Então, ele fica assim, impaciente. Não, mas ele tem que ter calma. O Yaya tem que ter calma. Ernesto, bom dia uma vez mais. Bom dia, Ernesto. Bom dia com energia. Viva, bom dia Celestina, Zola e João Alves, e também para a audiência que nos acompanham. Há bem pouco tempo falavam de que a sociedade precisa de uma intervenção religiosa. Aqui a circulação rodoviária não precisa de intervenção religiosa, mas o que precisa mesmo é de intervenção de agentes reguladores de trânsito para, se calhar, colocar aqui uma ordem ou outros aspectos que se precisa de facto aqui para se colocar ordem, para se colocar pelo menos um fim ao engarrafamento que muitas vezes é verificável aqui. Todos os dias esta estrada onde falamos hoje está na avenida a Pedro de Castro, Vanduna Loi. Antigamente não era verificável este mesmo engarrafamento, alguma coisa de um ano, mas nos últimos meses aqui tem sido uma dor de cabeça para muitos automobilistas que todos os dias passam por aqui. O trânsito faz-se numa pequena lentidão, um anda para anda. Vou tentar arrancar algumas palavrinhas com alguns, se for possível, pois aqui nunca é previsível quando é que o trânsito aqui ou a circulação vai ficar muito mais, vamos dizer, fácil de se trafegar, quando é que está difícil. É este o cenário aqui que se verifica todos os dias. Vou tentar conversar aqui com um mototaxista, já que taxistas não podem falar, pois o trânsito circula todos os dias. Este é o cenário verificável aqui. Há um ano não era verificável esse engarrafamento todo. Afinal, o que é que está na base? O que está a se passar? O que se passa aqui é que nos dias de semana, como segunda-feira, terça-feira, principalmente quando é final do mês, as pessoas na segunda-feira tem muita circulação. E através da circulação é que a probabilidade do trânsito fica assim muito engarrafado. Certo? Primeiro e último nome? Primeiro e último nome, eu chamo-me Josimar Manzambi. Obrigado, Josimar. Ouvíamos aqui o Josimar aqui a dar a sua justificativa para este mesmo engarrafamento que se verifica aqui, tal como
referenciamos. Por aqui não é possível ter uma visão do ângulo exterior, ou seja, do sentido contrário no caso, mas é possível ver apenas viaturas passando numa velocidade diferente deste ângulo que falamos ou deste sentido que falamos. É este que filmamos, é o sentido para quem sai do Golfo 2 e chegando até a Camama, ou seja, até ao Quimbango e vai então desembocar até a Avenida Diolinda Rodrigues. No sentido contrário, tal como fazíamos referência, o trânsito está completamente desafogado, trafega-se na tranquilidade. Vou tentar aqui arrancar algumas palavras mais com alguns automobilistas. Vamos lá ver se o trânsito por aqui tenta ser facilitado, mas é este o cenário que se vive aqui. Celestina Zola e João Alves. Nós obviamente vamos percorrer por outros pontos, vamos seguir esta caravana, passa aqui a expressão, para ver qual afinal é o causador deste mesmo engarrafamento. É um bom dia com energia. Bom dia, Ernesto Jaime. Ora viva, Ernesto. Complicado. Muito complicado num sentido e facilitado do outro. Do outro. Né? João Alves, naquele troço, principalmente para quem está a chegar aí em frente à igreja quimbanguista, sim. Está sempre engarrafado. Pois, não sei se... A essa hora ainda não tem, eu acho que a essa hora ainda não tem culto. Não é que seja por causa de culto. Qualquer coisa aí, eu acho que é um afunilamento, porque sai muita gente desta parte e todos querem ir para o ponto principal, que é apanhar a Diolinda Rodrigues. Acredito que seja isso. Então, ele é do Golfo, não é? Sim, Golfo. Sambas, Samba está mais para trás, Golfo, Benfica, talvez... Porque alguns automobilistas começam agora a olhar esta via como a mais facilitada. Agora, eu só não consegui perceber a justificação que deu aquele mototaxista de que acontece sempre assim no fim do mês. Também eu não sei se pronto, estes funcionários já terão recebido os salários, não sei, porque eu não entendi. Acontece sempre assim no final do mês. Mas ali vão em direção a um mercado, a um super, para fazer as compras. Eu estou aqui a tentar puxar. Eu não me lembro de ter visto em algum momento armazéns de bens alimentares naquela zona. Não, mas talvez passando por ali desemboca num determinado armazém, ou Celestina Zola. É possível, é possível. Porque ele também não falou em vão. Ele se falou porque terá colhido alguma informação a partir daí. E vamos saber, o Ernesto Jaime disse que vai tentar saber o porquê deste engarrafamento. Vamos depois saber dele se conseguiu saber o porquê deste engarrafamento, ou é daqueles dias em que você chega lá mais para frente, ou será daqueles dias em que você chega lá mais para frente e... Pois não há nada. Pois eles estão à procura de flores para oferecer. Março. Pois, não sei se também é esta a ideia. Se calhar a minha flor está vindo aí daquele Pois, é provável. E o Ernesto hoje está diferente, já não está nas pedonais. Não sei se você também notou. Também deve estar à procura de algumas flores. Hoje o Ernesto nos traz a informação não por cima da pedonal, mas ali por baixo, já está na parte baixa. Exatamente. Pois bem, é a vida, não é? Assim vai o trânsito, é segunda-feira, todos a correr para o trabalho. Faltam 10 minutos para as 8 horas, às 8 começa-se a trabalhar a função pública, aqueles a nossa semelhança, Celestina Zola, muito cedo começaram. Exatamente. E começa então já não sentimos esse problema do trânsito. Exatamente, e começa já a ficar preocupante quem vai entrar às 8 horas e ainda está naquele engarrafamento, começa já a ficar preocupante. Mas o conselho é o mesmo. Mantenha-se em nossa sintonia. 102.7. A solução para os seus problemas. Exatamente. A companhia melhor nestas horas
de bastante agitação. Não vai fazer chegar cedo ao trabalho, mas pelo menos vai lhe criar boa disposição. O ânimo necessário, vai lhe retirar o stress, a possibilidade de contrair um AVC ou outra doença. Não, você está connosco, quero amigo ouvinte e agora também telespectador. Você está à vontade. Exatamente. Está, como se diz, Zola, em boas mãos. Em boas mãos. E o nosso conselho é continuar ligado à Rede Girassol, que tem muito bom para lhe oferecer nesta manhã de segunda-feira, 2 de março de 2026. Começo de mais um mês, o terceiro mês do ano e o mês dedicado à mulher. É verdade, o segundo dia do mês 3 do ano 2026. Exatamente. João Alves, voltamos daqui a pouco. Estamos aqui à vossa espera, não há problema nenhum. Bom dia com a energia. 7h51, assim foi mais uma. Seguimos com a atualidade. A imprensa iraniana confirmou neste domingo a morte do líder supremo Ali Khamenei, na sequência dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel lançados neste sábado. Líder supremo do Irão, Khamenei comandou o país por quase 4 décadas. Enquanto permaneceu no poder, nunca aceitou fazer reformas na República Islâmica e reprimiu com força a oposição. No cenário internacional, manteve posição hostil aos Estados Unidos e se negava a aceitar a existência do Estado de Israel. Quando se tornou líder supremo, a sua escolha foi considerada uma surpresa, porque nem todos o julgavam qualificado para suceder o Ruhollah Khomeini, fundador e líder histórico da República Islâmica. Khamenei havia sido vice-ministro da Defesa e presidente durante a guerra com o Iraque na década de 1980, mas não um dos líderes da Revolução. Nasceu em 1939 em Mashhad, cidade sagrada para os xiitas. Foi o segundo de 8 filhos de uma família pobre e devota. Cresceu sob a monarquia do Shah Pahlavi, no movimento em que o Irão era aliado dos Estados Unidos e até de Israel. Em 1980, passou a conduzir a oração de sexta-feira em Tirão, a mando de Khomeini. Em 1981, o ataque à bomba deixou a sua mão direita paralisada. Logo depois, aos 42 anos, foi eleito presidente do Irão com 95% dos votos. Durante a guerra contra o Iraque, entre 1980 e 1988, esteve ao lado de Khomeini. Desde a morte de Khomeini em 1989, Khamenei liderou o país de 90 milhões de habitantes e uma história que se funde com a antiga Pérsia. Khamenei acumulou as funções de líder político e religioso. Foi responsável pelas decisões estratégicas da nação, como as de política externa, segurança e forças armadas. Os Estados Unidos da América e Israel lançaram um grande ataque contra o Irão na manhã deste sábado. A ação resultou em 201 mortos e 747 feridos, segundo a imprensa iraniana. O exército dos Estados Unidos informou que nenhum militar americano ficou ferido na ação e que os danos às bases militares no Médio Oriente após a retaliação iraniana foram mínimos. O Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo, foi fechado por motivos de segurança, informou a imprensa estatal iraniana. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou as suas sinceras condolências pela morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei. A China também já reagiu, incluindo o Hamas. O Hamas condenou o crime que considera hediondo do ataque que matou Ayatollah Ali Khamenei, 86 anos, guia supremo iraniano e apoiante do movimento islamita palestiniano, enquanto o Hezbollah prometeu enfrentar a agressão israelita e norte-americana. O grupo armado Jihad Islâmica, aliado do Hamas, durante os 2 anos de guerra com Israel na faixa de Gaza, classificou a morte de Ali Khamenei como um crime de guerra cometido pelos Estados Unidos da América e por Israel.
Já o Hezbollah garantiu que vai enfrentar a agressão norte-americana e israelita a Khamenei. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou as suas sinceras condolências pela morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, tendo escrito o assassinato como uma violação cínica das normas internacionais. Numa carta enviada ao seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, Putin apresentou as suas sinceras condolências e pediu ainda que sejam transmitidas aos familiares e amigos do líder supremo, ao governo e a todo o povo do Irão. A China condenou também firmemente a morte do líder supremo iraniano e disse tratar-se de um atropelo dos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas e das normas fundamentais das relações internacionais. A China mostrou-se muito preocupada com a possibilidade de a situação do Médio Oriente ser empurrada para um abismo perigoso. Assim está o Médio Oriente. Voltamos para o país. Vamos saber agora o balanço do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros com o intendente Daniel Correia. E o intendente Daniel Correia já se encontra aqui no estúdio. Intendente, bom dia, boa segunda-feira. Bom dia, Celestina, e feliz Dia da Mulher Angolana. Muito obrigada. E também aqui uma saudação especial para todas as bravas bombeiras que acordam de manhã cedinho para doar a sua vida em detrimento de outros. Muito bem, muito bem. Eu agradeço em nome, em nome das senhoras bombeiras, apesar de não ser bombeira, agradeço em nome delas. Senhor Intendente, como é que foi o final de semana em Luanda? Dizer que o Comando Provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil Bombeiros nas últimas 72 horas caracterizou como regular, porquanto nós recebemos no nosso terminal 37 ocorrências e das 37 ocorrências resultaram em 11 vítimas humanas. Destas 11 vítimas, 10 são feridas e um morto. Portanto, o morto deve ser de um cidadão de 28 anos que ocorreu numa das nossas praias. Portanto, aqui estamos a dizer uma praia não autorizada no município da Ingombota, a praia Areia Branca, e infelizmente o cidadão foi ao óbito. E aqui a lamentar esta situação que ocorreu nestas 72 horas. E 10 feridos, portanto aqui os 10 feridos, com maior realce aos acidentes de viação. E aqui continuamos a chamar a atenção para os automobilistas, para terem muita cautela quando estiverem a trafegar na nossa via, porque há muitos transeuntes passando de um lado para o outro, então precisamos ter maior atenção com relação a isto. Nós tivemos o registro de 10 incêndios, dos 10 incêndios com maior realce aos curto-circuito, 7 incêndios neste setor energético. E também aqui o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros continua preocupado e tem gizado alguns mecanismos como sensibilização porta a porta para então ajudar a população a ter o espírito de segurança. Precisamos todos ter segurança para que, portanto, nos próximos dias os números de incêndio possam reduzir consideravelmente, porque vejamos, por causa de um incidente que acontece na nossa residência, nós podemos perdê-la toda. Então aqui é preciso termos maior atenção e aquilo que tem a ver também com a manutenção preventiva naquilo que é o sistema elétrico das nossas residências. Também nós registramos 5 derrames de combustível, que é um número muito elevado durante as 72 horas. E aqui também pedir a manutenção preventiva dos nossos veículos, porque quando há um derrame de combustível, nós criamos
situações difíceis aos outros automobilistas. E não só nós, Serviço de Proteção Civil Bombeiros, para fazer a limpeza do pavimento, temos que fechar a via. Então, olha o transtorno que isso cria. Então, aqui precisamos todos nós ter a manutenção preventiva dos nossos veículos, bem como aqueles veículos de grande porte que têm a responsabilidade de transportar esse material para termos maior atenção com relação a isto. Portanto, também nós, nas últimas 72 horas, registramos um derrame de óleo de palma. Também fomos solicitados para fazer a limpeza do pavimento com relação a este produto. E nós tivemos 2 casos de desprendimento de anel. Portanto, 2 cidadãos que usavam por muito tempo anéis e, infelizmente, vamos aqui dizer que eles aumentaram um bocadinho de peso e os anéis ficaram presos. Nós, Serviço de Proteção Civil Bombeiro, temos a responsabilidade de tirar, ajudar esse cidadão a remover este meio. Então, nós tivemos o registro também de 2 casos. 18 casos de atendimento pré-hospitalar. Aqui, um número maior elevado, mas dizer que o Serviço de Proteção Civil Bombeiro, além daquilo que é o atendimento no local, sempre que a situação estiver, vamos aqui dizer, preocupante, nós transportamos para uma unidade sanitária de referência. E aqui, com maior pendor, nos atendimentos pré-hospitalar em acidentes novamente. Como é que é a atuação dos bombeiros em zonas de difícil acesso? Aqueles bairros em que não tem ruas próprias para uma viatura, como é que o bombeiro atua numa ocorrência nesta situação? Portanto, este também tem sido um dos grandes elementos ou uma das grandes dificuldades que nós, Serviço de Proteção Civil, temos tido. Por isso, eu posso até exemplificar aqui, no bairro Belo Monte ou então na zona do Malueca, nós vemos que temos casas empilhadas, ruas estreitas, mas tem muita gente, às vezes precisando de auxílio. Como é que o bombeiro consegue chegar ao cidadão que precisa de ajuda naquelas localidades? Exatamente, Celestina. Dizer que, de acordo à nova divisão política administrativa, o Serviço de Proteção Civil tem comandos em todos os municípios. Agora, este é um exercício que o Serviço de Proteção Civil está a fazer a nível de Luanda e, nesta situação em concreto, queremos aqui dizer que o bombeiro tem a responsabilidade de chegar até o local onde está o cidadão a precisar do nosso serviço. Mas como chegar lá? Portanto, nós temos diferentes veículos e os ligeiros que facilitam a chegada até o local, se assim for possível, o efetivo chega até o local. Mas se não for possível, estaciona-se num lugar seguro e então o efetivo tem que caminhar até o local para então trazer até a viatura e fazê-lo então um transporte para uma unidade hospitalar de referência. Voltamos a falar dos incêndios que acabam sendo o maior número de ocorrências, curto-circuito. Quais são as causas desses curtos-circuitos? Mais ligações, equipamento danificado? Exato, Celestina, são várias causas e nós aqui, por exemplo, queremos apontar algumas, né? Tem a ver, por exemplo, com o tipo de instalação que nós usamos nas nossas residências. Se a Celestina prestar atenção, em algumas casas é um fio atirado para o outro lado, fio descarnado, e isto provoca incêndio nas nossas residências. Também tem a questão de usarmos uma tomada, uma extensão com vários aparelhos. Isso também provoca incêndio nas nossas casas, porque o que vai acontecer? Há um superaquecimento na ficha e
provoca o incêndio. As nossas tomadas, muitas das vezes, nós usamos tomadas que não estão bem apertadas. Ao colocarmos alguma ficha, ao tirarmos, nós até notamos aquela fagulhazita. Um dia isto pode causar incêndio. Então, o que nós aconselhamos como Serviço de Proteção Civil Bombeiros é termos um técnico capaz, um técnico de facto profissional para fazer a revisão na nossa instalação elétrica de tempo em tempo, para que nós então tenhamos aquele espírito de segurança. Intendente Daniel Correia, antes de encerrarmos esta nossa conversa, já que estamos a falar em conselhos ligados à instalação elétrica, de uma maneira geral, que conselhos deixar à sociedade? Antes daquilo que são os nossos conselhos, que também já terminamos aqui de dar, também queremos dizer que neste final de semana, nos últimos tempos, tem feito muito calor e as nossas praias têm estado muito cheias. O nosso efetivo, dizer aqui que nós, Serviço de Proteção Civil Bombeiros, temos quartéis nas orlas marítimas. Portanto, estamos aqui a falar na ilha de Luanda, na península do Mussulo, nas praias da Ingombota. Nós temos efetivo e neste final de semana o nosso efetivo esteve lá de prontidão a fazer sensibilização, patrulhamento e também a fazer a proteção dos banhistas enquanto usavam as praias. E aqui queremos ressaltar que nós tivemos um afogamento de um cidadão, e aqui já fizemos menção, que foi numa praia não autorizada. Esta praia não autorizada não tem segurança? Portanto, as praias não autorizadas, nós colocamos tabuletas e com a ajuda da administração local, portanto, temos lá tabuletas a dizer que esta é uma praia que não se pode tomar banho e não só. Nós também, muitas das vezes, em colaboração com a polícia, há aquele patrulhamento, mas infelizmente a esta hora este indivíduo fez-se presente nesta praia, um cidadão de 28 anos, adulto, e infelizmente foi ao óbito. E, portanto, aqui os nossos conselhos para esta semana, queremos aqui aconselhar as famílias que não devem, principalmente em ficha tripla, usar muitos aparelhos elétricos, porque isso pode causar incêndio em nossas residências. Também há um sinal. Sempre que nós terminamos de engomar a roupa, devemos desligar o ferro de engomar, porque muitas das vezes, naquelas pressas da manhã, ligamos o ferro e deixamos ele ligado. Isso também pode criar incêndio nas nossas residências. Intendente Daniel Correia, muito obrigada por essas informações. Contamos consigo na próxima segunda-feira. Muito obrigado. Continuação de um bom trabalho. Obrigado, igualmente. E seguimos para o estado do tempo. Namibe poderá ter o dia com nuvens e sol, a temperatura mínima de 20 graus e a máxima de 28, umidade do ar 75%. Já a cidade de Malange terá o dia parcialmente soalheiro, temperatura mínima de 18 graus e máxima de 31, umidade do ar de 67%. E vamos fazer mais uma pausa. Voltamos a seguir. Já estamos de volta e a consumir a nossa segunda hora de programa. São 8h11. Nós vamos até bem perto das 9 da manhã. Recorde, começamos todos os dias de segunda a sexta-feira às 7 horas e seguimos viagem até bem perto das 9 horas. Começamos este bloco com a atualidade. Várias toneladas de lixo foram recolhidas neste sábado na zona dos Ramiros, quilómetro 26, numa reserva de Mangais. A iniciativa, liderada pela Rede de Lares Dom Bosco, em parceria com a organização Ochiva, numa altura em que a caça furtiva, as queimadas e a construção em áreas de reserva continuam a ser alguns dos problemas que comprometem a conservação dos mangais. No âmbito das ações de proteção dos mangás em Angola, a Rede de Lares Dom Bosco, em parceria com a organização Ochiva, realizou neste sábado uma campanha de limpeza e recolha de resíduos sólidos na região de Mangás de Bercacende, localizada nos Ramiros, quilómetro 20.
Ramiros para a recolha de resíduos sólidos e quanto à quantidade já estamos em torno de 1 tonelada de resíduos recolhidos. Conforme dizia, é uma atividade que se realiza em parceria e cooperação com a organização OTIVA. Temos esse compromisso dentro do nosso pacote pedagógico, então sempre que possível nós estaremos aqui para dar o nosso contributo. A educação ambiental na infância é fundamental para que as crianças compreendam o seu papel na preservação do meio ambiente. José Gabriel e Edna Pedro, que na manhã deste sábado se juntaram à campanha de limpeza, condenam a atitude de cidadãos que continuam a deitar lixo no chão, prejudicando a natureza. Nós viemos ajudar a tirar os lixos daqui para que os mangás possam crescer mais bem. E vamos ajudar para que os peixes também não possam morrer. Gostei muito de estar aqui, fazer limpeza no mangás e agradeço à equipa que nos trouxe aqui mais uma vez para nós fazer a limpeza aqui, porque isso é muito bem pela nossa saúde e pelos peixes que saem por aqui. Sob o lema Ambiente Limpo e Saudável, a coordenadora da OTIVA em Luanda, Catarina Silva, destaca que as queimadas descontroladas, a caça furtiva e a construção em áreas de reservas são os principais desafios enfrentados na conservação dos mangás. Temos também a caça furtiva, que é uma coisa que nos preocupa muito, não é? As pessoas vêm para aqui caçar as aves, os flamingos, o corte, o abate da vegetação do mangal para fazer lenha, para cozinhar, construção de infraestruturas nos mangais, as queimadas não somente nos mangais, mas em todas as outras florestas, isso a nível nacional, são coisas que nos preocupam e perigam muito aqui a biodiversidade dos mangais. Catarina Silva afirmou que a poluição é uma das maiores ameaças à saúde dos ecossistemas, podendo causar a morte de plantas, a redução de espécies marinhas e o desaparecimento de aves. Aqui, a título de exemplo, nós encontramos há alguns anos uma ave migratória e ela tinha uma anilha que dizia Londres e ela infelizmente já estava sem vida porque ela estava presa numa rede de pesca. Então isto impacta muito negativamente toda a biodiversidade que aqui habita. Então, por ser berçário também maternidade da vida marinha, os caranguejos, eles não sabem, eles não conseguem diferenciar o alimento do plástico, então eles acabam por se alimentar do plástico e não é bom, não é? O coordenador da Rede de Lares Dom Bosco, Teca Lumbe, lista os principais resíduos recolhidos durante a campanha. São plásticos, estamos a falar de garrafas plásticas, papéis, sacos, e até descartáveis, né? E isso preocupa-nos muito porque dizem que aqui são lugares onde as pessoas aproveitam para fazer certos piqueniques. Seguimos agora com o retrato da Praia Morena em Benguela, com foco nas placas indicativas criadas com frases em língua nacional Ubuntu, como forma de chamar a atenção dos banhistas. O repórter António Mateus conversou com os munícipes em Benguela a respeito do assunto. Entre o Miradouro e o Museu Nacional de Arqueologia na Praia Morena, está um letreiro em tamanhos garrafais atrativa, dada a mensagem aos banhistas e aos visitantes. O letreiro, escrito em língua nacional Ubuntu, desperta atenção por quem aqui passa e a procura de momentos de lazer. É uma ideia louvável e uma ideia aplausível, principalmente o local onde foi colocado é muito estratégico pelo simples fato de ser uma zona muito visitada pelos turistas, visitantes de outras zonas, né, de Angola, porque quando falamos de turista, muitos acham que é só pessoas de fora ou pessoas estrangeiras, mas há também pessoas, por exemplo, do Namibe, de Luanda e de outras cidades que podem ser consideradas como turista ou visitante. Só de verem este letreiro aqui na nossa língua materna já é uma boa coisa. Quem vem à Praia Morena depara-se com este letreiro atrás de mim. Uma mensagem que descreve o amor pela cidade das Acácias Rubras, como também emancipa as línguas nacionais, como é o caso da língua nacional Ubuntu. E os cidadãos, o que é que dizem desta mensagem? O significado não sei, mas tenho noção. Portanto, qual é a noção que tem deste letreiro aqui em língua nacional Ubuntu? Eu amo Benguela. Sim. Sabe o que é que isso representa, colocado aqui neste local?
O que representa? Não. Eu amo Benguela. O que representa é que é uma cidade grande, bonita, bela, em que tem tido muitas atrações, tanto de diversas culturas, tipo dança, teatros e música e outras coisas. E é uma coisa bonita. É também uma forma de enaltecer a língua nacional, já que está escrito em Umbundo. Sim. Porque é a nossa raiz, né? Não podemos deixar de... As nossas línguas nacionais são aquelas que nos fazem representar assim como povo angolano, né? Jesus Matenda é especialista em línguas nacionais e fala sobre o significado da expressão Amendukusole Ombaka. Carrega consigo duas mensagens. A primeira, que é a expressão do amor. E a segunda mensagem, que é a exaltação da nossa cidade da Ombaka, Benguela. Amendukusole. Amendukusole significa eu amo-te, na língua de Camões. E a seguir encontramos o título da nossa cidade, o título original, Ombaka, que significa, numa outra expressão que ganhou uma semântica portuguesa, Benguela. O especialista explica as motivações que deram lugar à colocação da referente mensagem e o significado que ela representa para o local exposto. Quem vem a Benguela e não visita esse espaço, é como, para quem conhece Benguela, para quem domina de turismo, é como se não tivesse vindo a Benguela. Portanto, estamos diante de um espaço, estamos num espaço em que eu sempre tenho dito, é o Vaticano de Benguela, é a Torre Eiffel de Benguela, é o Monumento Cristo Rei, claro, quando a gente se refere ao Brasil, é Benguela. Então é um sítio histórico. É um sítio que acarreta consigo grandes significados e eu diria também em termos de misticismo turístico também. É significativo, é significante vir para Benguela, visitar Benguela e presenciar, tirar alguma fotografia aqui nesse espaço. Portanto, estamos a falar de um espaço digno deste letreiro. A expressão Amendukusole Ombaka foi colocada bem ao lado do Miradouro, na Praia Morena, na altura da realização da Semana do Desenvolvimento Local, e por ali ficou, acrescentando mais brilho a Praia Morena nas terras de Ombaka. Mais de 1000 jovens de todo o país participam do 3º Acampamento Nacional de Caminheiros que decorre na Huila. O evento, também chamado de Rover Nacional, é promovido pela Associação de Escuteiros de Angola. A província da Huila acolhe o 3º acampamento de caminheiros promovido pela Associação de Escuteiros de Angola. O evento, também chamado de Rover Nacional, junta mais de 1000 participantes de todas as províncias do país. Segundo o comissário internacional e membro da direção da Associação Nacional dos Escuteiros, Belarmino Cardoso, o certame é uma atividade educativa realizada a cada 2 anos para congregar escuteiros com idades entre os 18 e 24 anos, com o objetivo de promover o intercâmbio social e cultural, a compreensão e a amizade entre os jovens, bem como o exercício da liderança, capacitando-os a tornarem-se atores do desenvolvimento nas suas comunidades. Os temas passam muito pelo envolvimento comunitário, o debate sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e, na verdade, como aproveitar as oportunidades educativas transformadoras. Como é que os jovens de hoje podem desempenhar um papel ativo, construtivo nas suas comunidades locais. Nós temos jovens aqui que vieram de todas as partes do país, de todos os estratos, de vários credos, são mais de 14 credos religiosos aqui representados. Portanto, é uma oportunidade também de promoção da paz, de diálogo e de temas estruturantes para a juventude. Já os participantes falam da importância de adquirir conhecimentos, conhecer novas regiões do país, fazer amizades e trocar experiências. Estar na Huila tem sido uma experiência muito boa, até porque eu nunca
tenha saído da minha província para aqui. E além de estar a conhecer novos locais, estou a conhecer novos caminheiros, fazer novas amizades e tem sido uma experiência ótima. Está a ser uma maravilha, está a ser uma oportunidade educativa para todos nós. Pode retirar muitos momentos culturais, pode aprender muito com os caminhões de outras províncias, tal como Bié, Malange e da Huila. Estamos mesmo sobre campo trilha. Na cerimónia de abertura do acampamento, o vice-governador da Huila para o setor técnico e infraestruturas apelou aos participantes a desfrutarem do melhor das belezas e cultura da província para levarem boas recordações. Uma estadia na Huila que vos encha e vos reserve de memórias boas, mas que também deixe um pouco do melhor que vocês têm nesse território. Olhamos agora para as ocorrências das últimas 72 horas a nível da Direção Nacional de Viação e Trânsito. E para nos atualizar sobre os dados, está conosco o subinspetor Pascoal Mussungo. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Manhã Girassol. Bom dia, Celestina Zola. Bom dia, caros telespectadores. Sim. Como é que foi o final de semana? Os dados são animadores? Não, nem por isso. Nós temos estado a definir por semanas semanas mais. Esta é a semana menos. Semanas menos contrastando com o acréscimo. Não é? Tivemos mais acidentes, mais mortos, mais feridos. Infelizmente. Então, concretamente falando, estamos a falar de um aumento de 32 acidentes. Tivemos 90 acidentes, 21 mortos, mais 5 e mais 40 feridos, 120 feridos. Os números não são nada bons. Os números não são bons. Deixam-nos com o coração apertado. Exatamente, por acaso deixam. Dizer que Luanda continua a ser a província com o maior número de acidentes e as suas consequências, tendo registrado um total de 15 acidentes. Destes resultaram 7 mortos e 4 feridos. O IGE 10, aqui o IGE novamente em segundo lugar, o IGE 10 mortos, dizer que o total, ou o número, a tipicidade com maior incidência continuam a ser os atropelamentos. E aqui nos últimos dias convém sempre registrar também, trazer aqui, sublinhar que a colisão entre automóveis e motociclos também estão. Só para termos uma ideia clara, estamos a falar de 29 atropelamentos, mas aqui seguem-se 21 acidentes provocados por colisão entre automóveis e motociclos. Sim. Preocupante. É preocupante, sim, é preocupante. Quanto à fiscalização, foram interpelados um total de 9.664 automobilistas, sendo que deste número, 5.416 automóveis, 4.258 motociclos, que resultaram em detenções de 58 automóveis e 152 motociclos. Multas aplicadas, tivemos um total de 1.547 multas aplicadas. E as principais causas são sempre aquelas, né? Falta de seguro automóvel obrigatório, contra terceiros. Exatamente. Tivemos também o não uso de cinto de segurança, como a terceira. Já em segundo tivemos o mau estado técnico do veículo, exatamente. Este mau estado técnico do veículo é aqui também para sublinhar que, infelizmente, quando falamos das colisões, quando falamos dos despistes, está muito relacionado. Então, aqui o apelo, mais uma vez, até por conta das consequências, o apelo a levarmos os nossos veículos às inspeções periódicas, porque continuamos ainda, nessas detenções, ter muitos veículos que não têm as fichas de inspeções periódicas. Então, queremos mais uma vez apelar, reiterar esta necessidade. Tivemos também detenções. Destas detenções tivemos 58 detidos por condução em estado de embriaguez, sendo que os outros 7 por envolvimento em acidentes. Então, são estes os dados que trazemos para esta segunda-feira. Para esta segunda-feira, exatamente. O álcool e o volante, uma combinação letal. Sim, o álcool, como disse, é letal. Mas aqui também trazer
trazer a sonolência, trazer a fadiga. Né? Estas questões, ou seja, questões que afetam negativamente o tempo de reação. Porque muitas vezes ficamos com apreciação, em casos de acidentes aparatosos, fica-se muito com a impressão em toda instância que deve-se ao facto do consumo de álcool. Mas dizer que em muitos casos a sonolência chega a ser mais fatal que o próprio consumo de álcool. Acaba retardando a reação. Acaba retardando, sim, a reação. Acaba retardando a reação, sim. Subinspetor, os números crescem cada vez mais. O que é que estão na base destes números altos? Mortes, acidentes? O que está na base e... A informação será que não está a chegar? Não, a informação chega e vai flutuando. Na semana passada tivemos um número relativamente inferior a este. Há semanas assim. Entretanto, respondendo objetivamente à questão, o que está na base é comportamento. É o comportamento do homem. Não obstante ao mau estado técnico das vias, o mau estado técnico dos veículos, aqui a figura é o homem. E o homem, estamos a falar do comportamento mesmo. Estamos a falar do comportamento. É assim que nós, Departamento de Condutores da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, concluímos um trabalho sobre a psicologia de trânsito, cingindo-se mesmo naquilo que é o homem, aquilo que é o condutor, que é o elemento fundamental do próprio sistema rodoviário. Há muito detectamos isso e temos estado a trazer e aproveitar aqui essa deixa para dizer que a TV sou autoconvidar-se a trazer este tema que achamos muito pertinente para abordar, porque aqui temos de continuar a chamar a atenção, a trazer a informação do homem. Por quê? Quando nós vamos para o perfil do condutor angolano e vemos os últimos acontecimentos, vais ver todos os estratos sociais envolvidos em acidentes. Temos desde doutores, temos jornalistas, temos tudo, académicos, tudo envolvidos em acidente. A questão, como quando falo do acidente, quando falo do comportamento, e aqui vou fazer um paralelismo com a educação. A educação, sobretudo a académica, terá como principal objetivo a transformar o homem bom, num cidadão bom. Num cidadão bom. Bons exemplos. Bons exemplos, exatamente. Quando nós vamos ao condutor envolvido, porque aqui há uma franja, há um segmento que nós até podemos reconhecer que a iliteracia, a falta de conhecimento, o não acesso à academia também tem a sua relevância. Entretanto, quando nós deparamos que, dentre 5 envolvidos, 3, pelo menos, passaram do ensino médio, a questão é o que é que nós estamos a fazer nas escolas, o que é que nós estamos a fazer nas universidades. E o que é que nós estamos a fazer, porque essa questão também é importante trazermos em todas as instituições, porque depois aqui também dentro do dado há esse item, a instituição em que está envolvida. Então, este trabalho para a redução da sinistralidade rodoviária não é só da Direção Nacional de Viação e Trânsito, não do condutor, mas deve ser nem da família, porque nas últimas vezes falamos do papel da família nesta equação, é a envolvência de toda a sociedade de uma forma geral. Com certeza, os números dizem isso. Os números dizem que, como temos estado a reiterar, que não pode ser exclusiva nem só do Ministério do Interior, comunicação social, a televisão, a rádio vai fazendo a sua parte. Entretanto, todos os entes, todas as instituições, a começar do indivíduo até, obviamente, as instituições, não é, tanto privada como públicas. Devemos. É assim que nosso Conselho, e temos estado a passar em algumas empresas, sobretudo aquelas de transportes coletivos de passageiros, mas temos que estender isso assim, a mais instituições, porque entendemos que, sobretudo, os gestores de recursos humanos devem encontrar, porque no final do dia, quando vamos levantar o véu para vermos o perfil dos indivíduos envolvidos em acidentes, somos todos nós. Não é? O nosso lema é mude agora antes que seja tarde, reiterando. E quando falamos assim, parece sempre que estamos a falar do terceiro. Estamos a falar de nós mesmos. Estamos a falar de nós mesmos.
É importante que, obviamente, que a família é fundamental, é o núcleo fundamental, mas com certeza que tem de haver uma abrangência maior, sair da família, da comunidade, da sociedade, porque taxativamente é o nosso comportamento. É o nosso comportamento, sim. Subinspetor, antes de terminar esta nossa conversa, alguma coisa mais a acrescentar? Acrescentar, sim. Acrescentar, gostaria de reiterar a necessidade de aderirmos ao portal, a necessidade de estarmos cadastrados no portal, porque o que tem estado a acontecer, para além daquelas inconveniências, daqueles constrangimentos técnicos, muito deve-se também de muitos ainda não estarem cadastrados. Ou seja, a questão da digitalização dos serviços todos é imprescindível e irreversível. Tal como está a acontecer no mundo todo, nós teremos... É um processo que tem que avançar. Tem que avançar. Independentemente de ser um ou outro portal, terá de ser digital. Então, nesta senda, aqui o convite, aqui a orientação, é não esperar aquele momento de ir à direção de trânsito, esperar que a carta caduque para estar cadastrados. É exatamente isso. E como é que nós fazemos este cadastramento? Nós temos que ir diretamente ao portal ou precisamos de algum auxílio? Ou qual é o portal que nós temos que aceder? É DTCR. Se colocar portal DTCR, para não falar aqui do link, portal DTCR. Depois seguir os passos, tal como nós nos cadastramos para qualquer aplicativo ou qualquer outro serviço. O que acontece com o portal DTCR também é isto. Depois há os campos a seguir, não é? Agora, há aqueles casos em que, sim, temos recebido pessoas com dificuldades, também estamos abertos para isso, atendendo alguma complexidade, mas quem está habituado a lidar com estes processos digitais, não há segredo. Não há segredo, mas ainda assim, em caso de existir qualquer inconveniência, a direção sim tem uma equipe preparada para estes efeitos. Subinspetor, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã Girassol. Sim. E contamos consigo na próxima segunda-feira. Com certeza. Aqui reiterado, voto sempre de que os dados, o comportamento dos nossos automobilistas seja melhor para termos aqui dados inferiores ao que nós trouxemos hoje. Exatamente, vamos torcer por isso. Muito bem. Estamos juntos. Okay. E seguimos agora para a leitura, uma vez mais, das capas dos principais jornais. Começamos pelo Diário de Notícias. A imprensa portuguesa escreve na capa o jornal: guerra no Irão faz disparar preço do petróleo. Carreira militar atrai jovens para as Forças Armadas. O que faz lá fora e o que falta testar em Portugal. O jornal O Globo do Brasil escreve na sua capa: Trump pede rendição da Guarda Revolucionária Iraniana e ameaça integrantes com morte certa. Apelo a todos os iranianos que anseiam por liberdade que aproveitem este momento, disse o presidente norte-americano. O The Washington Post escreve na sua capa: o exército dos Estados Unidos da América diz que 1000 alvos atingidos e 3 americanos mortos. Seguimos para o jornal de desporto A Bola, que escreve na sua capa: Mourinho até já fala em renovação. Diomandé estabilizou a defesa. E seguimos. Vamos para o estado do tempo. Sauribo terá o dia com nuvens e sol, temperatura mínima 16, ou seja, 19 graus, e a máxima de 29, umidade do ar de 71%. A cidade do Quito terá o dia passando de soalheiro a parcialmente nublado, com a temperatura prevista mínima de 15 graus e a máxima de 27, umidade do ar de 65%. E vamos fazer o último intervalo desta manhã.
Bem-vindo de volta, já a caminhar para a última parte do Manhã Girassol, o seu matinal de segunda a sexta-feira, presença obrigatória das 7 até bem perto das 9 horas, com muita informação, interação com a Girassol FM e também o desporto mora aqui no Manhã Girassol. E para falar de desporto, hoje ou esta semana está o Manuel da Cruz. Manuel, bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Celestina. Bom dia também para quem nos acompanha lá em casa. Exatamente, começamos com o basquetebol, segunda janela de qualificação ao Campeonato do Mundo Qatar 2027. A Seleção Nacional perdeu na última partida desta janela diante do Mali por 79-80. Angola fica assim na segunda posição com 5 pontos. O Mali tem 6 pontos, comanda o grupo. Angola volta a jogar na outra janela, neste caso no mês de junho ainda deste ano. Antes de mergulharmos para estes temas, o Manuel da Cruz esteve a acompanhar a inauguração do Estádio Municipal do Mambroa, certo? Exatamente. Estádio Nacional Daniel Kassoma Lutukuta, antigo estádio do Mambroa, localizado na zona das Cacilhas, cidade baixa da província do Ambo. 10.000 lugares, um estádio moderno, de acordo com os padrões da Federação Internacional de Futebol, FIFA, e a Federação Internacional de Atletismo, AIAF. O estádio do Mambroa, assim como o estádio Vici Antônio, adjacente à centralidade do Quilamoço, no IS, são estádios que vêm dar outra dinâmica e qualidade ao nosso desporto, porque além do futebol, o atletismo na sua variedade poderá então ser praticado no mesmo estádio. A pista de tartan é espetacular, é da última ponta. Último grito. Exatamente. Para lançamento também do disco e do martelo, o salto. Então, um estádio que, se for bem tratado e bem gerido, poderá catapultar mais os nossos atletas. Também é importante que, sobre o futebol nacional, que se leve às principais competições, às decisões das principais competições do nosso futebol. Estamos a falar da Taça de Angola, a final da Taça de Angola. Estamos a falar de alguns jogos das seleções nacionais, quer em femininos, quer em masculinos, bem como também das seleções sub-17, sub-20, sub-23. O estádio também dá a possibilidade de ter jogo à noite. O jogo inaugural foi entre a Cala e o Ferrovia, num derby do Ambo. Começou às 18, terminou por volta das 20h30, empate a 1 bola. O estádio Daniel Kassoma Lutukuta, que homenageia o antigo defesa central do Mambroa e capitão do Mambroa, Lutukuta, exímio defesa central, marcou o Eusébio em 1972, quando jogava no Olhanense. Muito bem, um retrato fiel do ex-estádio do Mambroa. Manuel da Cruz, eu vou deixá-lo agora com as informações desportivas. Aproveite, o tempo é seu. Muito bem, nós começamos com o basquetebol, segunda janela de qualificação ao Campeonato do Mundo de 2027. A seleção nacional perdeu diante do Mali por 79-80 neste jogo. Well, ankle break at time. Celton Miguel for 3 and obrigado, boa noite. A partida marcava o reeditar da final do Afrobasket 2025. Conquistado pelo nosso país, no autêntico acerto de contas. As duas seleções apresentavam um basquetebol bonito de se ver e renhido. No quarto inicial, Angola levou a melhor por 1 ponto de diferença, 20-19. O segundo quarto teve domínio do Mali, que acertou a sua defesa e corrigiu o ataque. Os malianos venceram o período por 27-24, com o placar a registrar 46-44 a favor do Mali. Ao intervalo, o terceiro período voltou a ser equilibrado e muito bem disputado. O Mali venceu por 1 ponto de diferença, 19-18. Já no último e decisivo quarto, Angola voltou a acordar no desafio e triunfou por 17-15. 80 Mali, 79 Angola foi o resultado final. Como triunfo, os malianos comandam o Grupo D de qualificação ao Mundial do Qatar 2027 com 6 pontos. Enquanto Angola tem 5, na segunda posição. O base angolano, Childe Dundão, com 24 pontos e 9 assistências, foi o cestinha do desafio. Já o base Siriman Kanouté, com duplo-duplo, 23 pontos e 15 assistências, foi o destaque no lado do Mali. A próxima janela de qualificação ao Campeonato do Mundo de 2027 acontece em junho deste ano.
E do futebol, Liga Unitel Girabola, o Interclube derrotou o Cabos Corpo do Palanca por 2 bolas sem resposta, partida a contar para a 16ª jornada do Campeonato Nacional. O estádio França Andalo foi o local escolhido para acolher o derby de Luanda, Cabos Corpo Interclube. Os minutos iniciais da partida serviram para estudo mútuo. Entretanto, a formação da polícia chegou ao golo decorrido os 5 minutos, por intermédio de Belo. Depois do golo sofrido, o Cabo tentou reagir, buscando soluções para alterar o placar, enquanto o Inter tentava ampliar o resultado. 1-0 foi o resultado ao intervalo. No reatar da partida, a equipa do Palanca instalou-se no meio-campo do Inter, tentando a todo custo mudar o rumo dos acontecimentos. Contra a corrente de jogo, aos 65 minutos, os polícias chegaram ao 2-0, com um tento de Nandinho a presentear a Polícia Nacional pelos 50 anos de existência. Até o apito final, o resultado não mais sofreu alteração, 2-0. Nas reações, o treinador do Interclube felicitou a sua rapaziada pela vitória. Foi uma vitória importante, aproveitar e dizer isto antes do que deixar no final. Acredito que os 50 anos foram bem recebidos, chegou numa boa altura, que a equipa consegue respirar um arzinho melhor e dar esta alegria aos nossos adeptos, à direção da equipa e ao presidente da Assembleia do Inter, que tanto gostava que assim fosse. E o jogo em si, nós sabíamos que teríamos grandes dificuldades porque prevíamos um jogo tático com muito rigor, com muita rigidez, e tivemos que impor uma pressão muito alta e com o desgaste que a equipa teve, com o calor que fez, mas conseguimos resistir até o final com o comportamento que gostávamos que assim fosse. E a equipa cumpriu. Por sua vez, Sami Matias lamentou a derrota e garantiu que a sua equipa vai continuar a trabalhar. Bem, o Cabos Corpo vem sempre nos jogos para vencer, né? Hoje as coisas não correram como a gente preparou. Vimos bem o jogo do Interclube, mas aquele golo muito madrugador dificultou-nos mais. Agora vamos trabalhar no sentido de contrariar o Académica de Lubito, que é já o próximo adversário a seguir. Ainda do Campeonato Nacional, o Petro de Luanda goleou o Sagrado da Esperança por 4-1 em partida de campeões, disputada no Estádio Nacional, 11 de novembro. Com 33 graus Celsius na capital do país e uma boa relva no 11 de novembro, o Petro de Luanda recebeu e venceu o Sagrado da Esperança por 4-1 em jogo a contar para a 16ª jornada da Liga Unitel Girabola. A primeira grande oportunidade do golo pertenceu à equipa da casa. Aos 5 minutos, Jonathan Toro fez um belo remate que saiu ao lado. A seguir, os tricolores eram que mais tentavam e aos 24 minutos, Tiago Reis testou os reflexos do keeper Cesani, que travou o lance. Quem abriu o placar foi o extremo Vanilson, que respondeu à altura um belo cruzamento vindo do lado direito. No lance a seguir, os tricolores fizeram o segundo com Benny a fazer o gosto ao pé. 2-0 era o placar ao intervalo. No reatar, 2 minutos foram suficientes para da banda marcar e fazer o 2-1. Aos 75 minutos, Costinha, que entrou na segunda parte, mostrou que tinha cabeça afinada. Fez o terceiro do Petro. Quase a terminar, Flávio lançou Tiago Azulão, que no primeiro toque na bola fechou o placar em 4-1. Em reações à partida, o técnico Lebo Lebo, do Sagrado da Esperança, disse que a sua equipa começou a perder a cabeça depois dos 40 minutos, daí à derrota gorda. Eu diria que nós conseguimos controlar o jogo até os 40 minutos da primeira parte. E nós trabalhamos, estudamos bem o adversário e trabalhamos ao longo da semana e conversamos com nossos atletas aquilo que seria o jogo, das dificuldades que a gente ia encontrar. E a nossa equipa esteve concentrada até os 40 minutos e a partir dali começamos a fazer as coisas com cabeça, ou com coração, aliás. E perdemos 2 bolas no meio campo e acho que essas 2 perdas de bola é que ditou já os resultados. Já o treinador do Petro de Luanda, Flávio Amado, considerou uma bela partida e disse ainda que poderia ser mais gorda esta vantagem. Foi uma boa prestação. Por tudo o que nós fizemos na primeira parte, eu poderia pensar que poderíamos até fazer mais golos do que os 4 que fizemos, porque tivemos uma primeira parte que logo nos primeiros 10, 15 minutos falhamos muitas oportunidades e o Sagrada, neste momento, nem sequer um remate tinha feito a nossa baliza. Então, também bem verdade que os 2 primeiros golos que fizemos aos minuto 40
foi de muita importância para a nossa equipa, para nós entrarmos na segunda parte um bocadinho mais concentrados e infelizmente não foi assim, sofremos logo um golo, não é a primeira vez, precisamos trabalhar essa reentrada na segunda parte mentalmente os nossos jogadores para ver se não volta a acontecer. Vitória tricolor por 4-1, que foge cada vez mais na liderança do Girabola. Futebol praticado na Alemanha e na Inglaterra colocaram ponto final quanto à presença do desporto no dia de hoje. Muito obrigada, Manuel da Cruz. Conto consigo amanhã. Estamos juntos. Estamos juntos. E seguimos agora para o nosso último contacto com a Girassol FM. João Alves, uma vez mais, bom dia. Já um minuto. Sim, Celestina Zola, por favor. Eu estava aqui a conversa com o subinspetor Pascoal Mussungo. Sei que já passou por ali pela televisão, mas também está aqui agora na rádio a dar toda a sua informação no que toca ao balanço das últimas 72 horas. Exatamente. É muito acidente. É muito acidente. É nosso como automobilistas. Exatamente. Nas igrejas tem de se passar a mensagem de uma condução cuidada. Travessia em locais próprios. Apropriados. Estão-se a construir pedonais nas zonas onde andamos a reclamar que não existam. E queremos que vá para lá uma pedonal, ok. Fazemos dela a pedonal mercado. E depois transforma-se num mercado, transforma-se num ginásio para prática de exercícios físicos e andamos a atravessar por baixo delas sem ter... Eu não sei se as pessoas pensam que têm 7 vidas, né? Até os gatos, eu vejo aí gatos também. Fogem. Até os gatos fogem, é? Hoje eu vim aqui para o trabalho e um gato fugiu, passou assim. Mas eu travei logo para não tirar a vida ao pobre animal. Mas estava a fazer travessia em local impróprio também. Exato. João Alves, eu vou deixá-lo a conversar com o subinspetor, até porque o subinspetor esteve há pouco tempo aqui na TV e vamos marcar o nosso ponto final nesta nossa conexão de hoje, 2 de março de 2026. Obrigada por partilhar este momento conosco. E obrigada também pelas felicitações sobre o março, mulher. E eu aguardo. Eu vou aguardar o dia 19. Eu estou à espera das flores. O João Alves disse que estão lá fora. Agora não sei se alguém mexeu, não sei, porque eu deixei-as assim, posso ser que um colega também foi para lá, tirou para oferecer a alguém. Não sei, eu não quero me comprometer aqui agora mais uma vez. Zola, se lá estiver, eu faço a distribuição. Se não estiver, vamos esperar o próximo ano. Não, o próximo ano não. O mês de março só começou. Só começou. Pois ainda temos outro dia, né? Exato. Ainda temos outro dia. Todo março para vocês. Pois, Celestina, muito obrigado então também. Bom dia para si e a toda a sua audiência. Bom dia com energia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia para ti, Celestina Zola. Bom dia, até amanhã. Pois bem, 5 minutos. Está cumprida a missão por hoje. Fica segura a promessa de estarmos de volta amanhã, à mesma hora, e votos de continuação de um bom dia. Fique em companhia da Rede Girassol. Estamos juntos. Até amanhã.